A fuligem ainda se agarrava à minha pele quando bati na porta do apartamento do meu filho. 3 batidas secas, como as do meu coração naquele instante. Diogo abriu, com aquela expressão sonolenta que eu conhecia desde que ele era um menino. Mas desta vez, havia algo mais em seus olhos. Algo que me gelou a alma antes mesmo que ele pronunciasse uma palavra. Mãe, o que aconteceu com você? Eu devia estar irreconhecível. As pontas do meu cabelo estavam queimadas, a roupa fedia a fumaça e minhas mãos trêmulas seguravam uma sacola plástica com os únicos pertences que consegui salvar. O cheiro do incêndio parecia ter se entranhado em mim, e eu soube que, pela primeira vez na vida, Diogo via sua mãe completamente destruída. A casa pegou fogo, consegui sussurrar. Eu perdi tudo, filho. Tudo. Por um instante, esperei que ele me abraçasse. Acreditei que o menino carinhoso que eu criei ainda existia dentro daquele homem de 40 anos, que vivia num apartamento de 3 quartos em Ipanema. Mas então, Valentina surgiu atrás dele, de roupão, cabelos soltos, e eu vi em seus olhos exatamente o que estava por vir. Diogo, quem é? Ela perguntou, mesmo sabendo perfeitamente quem eu era. É a minha mãe. Parece que a casa dela. Ele me olhou de novo, e por um segundo, juro que vi compaixão ali. Pegou fogo. Valentina se aproximou, pousando a mão no ombro do meu filho, com uma familiaridade que me feriu mais que as queimaduras nas minhas mãos. Eles trocaram um olhar, aquele tipo de comunicação silenciosa que os casais têm, e eu soube que a minha sorte havia se esgotado muito antes de ouvir o que tinham a dizer. Mãe, é que. Diogo começou, sem conseguir terminar. Foi Valentina quem falou por ele. Dona Gabriela, nós sentimos muito pelo que aconteceu. De verdade. Mas. Aqui em casa está meio complicado, sabe? Não temos como. Quer dizer, não temos espaço para. 2 semanas. Interrompi. Minha voz mais áspera do que eu pretendia. Só 2 semanas, até eu resolver as coisas do seguro. Mãe, Diogo suspirou, como se eu fosse uma criança pedindo o impossível. Você sabe como é. A Val tem o trabalho dela aqui, as reuniões online. E eu também estou com uns projetos importantes. Projetos importantes. Reuniões online. Como se eu não tivesse passado os últimos 40 anos criando-o sozinha, em 3 empregos diferentes, para pagar a escola particular, a natação, as viagens de formatura. Como se eu não tivesse abdicado de tudo, inclusive do grande amor da minha vida, para me dedicar àquele menino que agora me mandava embora. Eu não vou atrapalhar. Tentei uma última vez. Posso dormir no sofá. Vocês nem vão notar que estou aqui. Valentina riu. Não foi um riso maldoso. Foi pior. Foi um riso de desprezo, que te faz sentir pequena, insignificante. Dona Gabriela, com todo o respeito, mas a senhora está cheirando a fumaça. Nossa casa é toda clara, os tecidos, ia impregnar um cheiro horrível. O cheiro horrível era eu. A mulher que carregou Diogo por 9 meses, que passou noites em claro com suas febres, que economizou cada centavo para lhe dar a melhor vida possível, agora era apenas um cheiro horrível que poderia manchar os tecidos claros da casa dele. Diogo, disse eu, olhando diretamente para meu filho, ignorando-a por completo. Filho, sua mãe está pedindo ajuda. Ele desviou o olhar. Naquele exato instante, senti meu coração se partir, pois reconheci no gesto a mesma covardia que ele demonstrava quando quebrava algo na infância. A diferença era que, agora, quem estava quebrada era eu, e não havia mais uma mãe ali para consertar os pedaços. Mãe, eu.
Eu posso te dar um dinheiro para você ficar num hotel por uns dias. Só até se organizar, entende? Mas aqui em casa não vai dar. Dinheiro para um hotel. Como se eu fosse uma estranha, uma conhecida distante que merecia caridade. Não sua mãe. Quanto tempo são uns dias, Diogo? Sei lá, mãe. Uma semana? Duas? O suficiente para você dar entrada nos papéis do seguro. Uma, talvez 2 semanas. Aos 65 anos, era esse o meu prazo de validade na vida do meu único filho. Valentina aproveitou meu silêncio para cravar a última estaca em meu peito. E nós achamos melhor a senhora procurar ajuda psicológica também, né? Para lidar com o trauma. Perder tudo deve ser muito difícil. Trauma. Nisso, ela estava certa. Eu estava traumatizada, mas não pelo fogo. Estava traumatizada por descobrir que criei um homem capaz de me virar as costas no momento em que eu mais precisava. Peguei o dinheiro que Diogo me estendeu. Não era muito. O suficiente para um hotel barato em Copacabana, desses que não fazem perguntas. Guardei as notas no bolso e me virei para ir embora. Mãe! Ele chamou, quando eu já alcançava o elevador. Por um segundo, meu coração vacilou. Você. Você vai ficar bem? Vou. Menti, apertando o botão. Eu sempre ficava. Mas enquanto o elevador descia os 8 andares, eu sabia que não era verdade. Eu não ia ficar bem. Aos 65 anos, rejeitada pelo meu filho depois de perder tudo o que construí, eu não fazia a menor ideia de como ficar bem. O hotel ficava numa rua lateral de Copacabana, daquelas que não aparecem nos postais. O quarto era pequeno, a cama rangia e o papel de parede descascava. Mas estava limpo e me daria tempo para pensar. Para descobrir o que uma mulher na minha idade faz quando perde absolutamente tudo. Na primeira noite, chorei até secar. Na segunda, fitei o teto, tentando entender onde errei na criação de Diogo. Na terceira, comecei a revirar os poucos pertences que salvara, procurando algum documento. Foi então que o encontrei. No meio de papéis chamuscados e fotos danificadas, havia uma carteira de couro que pertenceu ao meu pai. Dentro, junto a documentos antigos, estava um cartão de visitas amarelado pelo tempo. Um cartão que eu carregava há mais de 40 anos como um amuleto, a lembrança de uma época em que eu acreditava no amor eterno. Rafael Delgado. Construções e incorporações. O nome, numa fonte elegante, pairava sobre um número de telefone que provavelmente já não existia. Mas eu me lembrava dele como se fosse ontem. Rafael. O homem por quem me apaixonei perdidamente aos 22 anos, em Santos. Ele era um estudante de engenharia cheio de sonhos, que falava em construir prédios que tocariam as nuvens. Eu, recém-formada em pedagogia, me apaixonei não só pela sua beleza, mas pela sua certeza contagiante no futuro. Namoramos por 2 anos intensos, repletos de planos. Nós nos casaríamos, teríamos filhos, uma casa com jardim. Mas então, eu engravidei. Rafael ficou em choque, não com raiva, mas com um silêncio que durou semanas. Quando finalmente nos encontramos, ele segurou minha mão e disse as palavras que me assombrariam por toda a vida. Gabi, eu te amo. Mas não posso ser pai agora. Estou começando a minha empresa. Preciso construir algo sólido. Ele chorou, a primeira e única vez que o vi chorar. Um dia, disse ele, colocando o cartão na minha mão, quando eu tiver construído tudo o que sonhei, vou voltar para você. E se você ainda me quiser, a gente recomeça. Eu vou esperar, prometi. Mas eu não esperei. Meses depois, conheci Henrique, um homem bom e estável, que me deu segurança e assumiu Diogo como seu filho. Tivemos um casamento tranquilo de 20 anos, mas durante todo esse tempo, nunca joguei fora o cartão de Rafael.
Era o meu segredo. E agora, 40 anos depois, sentada naquela cama de hotel, sem casa, sem dinheiro e sem filho, eu olhava para aquele papel amarelado e me fazia uma pergunta absurda: será que ele ainda existia? Será que se lembrava de mim? Eu teria coragem de ligar? Peguei meu celular. Numa era onde tudo se encontra na internet, talvez houvesse uma chance. Desesperada, digitei no buscador: Rafael Delgado Construções, São Paulo. O que surgiu na tela me tirou o fôlego. Delgado Incorporações, um dos maiores grupos imobiliários do Brasil. Rafael não era apenas bem-sucedido, ele era um magnata. A foto no site mostrava um homem de cabelos grisalhos, elegante, com os mesmos olhos determinados que me derrubaram décadas atrás. Meu dedo tremeu sobre a aba de contato. Um número de telefone. Real, atual. O que eu diria? Oi, Rafael. Lembra de mim? Sou aquela que você abandonou grávida e que agora está desesperada? Então, olhei ao redor daquele quarto sujo. Lembrei do nojo no rosto de Valentina, da covardia de Diogo, da solidão absoluta, e pensei: o que eu tenho a perder? Respirei fundo e disquei o número. O telefone tocou 3 vezes. Uma voz feminina, profissional, atendeu. Delgado Incorporações. Boa tarde. Minha própria voz saiu rouca, hesitante. Boa tarde. Eu gostaria de falar com o senhor Rafael Delgado. O senhor Delgado está em reunião. Posso anotar um recado ou transferir para um diretor? Fechei os olhos. Claro que ele estaria em reunião. Claro que um homem como Rafael, após 40 anos erguendo um império, não atenderia ao telefone pessoalmente. Fui ridícula em sequer cogitar que poderia simplesmente ligar e ouvi-lo do outro lado. Na verdade, é um assunto pessoal, tentei explicar à secretária. Muito pessoal. Sou uma antiga amiga, Gabriela Almeida. A senhora poderia ao menos deixar um recado? Houve uma pausa do outro lado da linha. Um momento, por favor. Esperei por 5 minutos que se arrastaram como uma eternidade, ao som de uma música instrumental que, imaginei, preenchia o escritório mais elegante que a minha mente conseguia conceber. Estava prestes a desligar quando uma voz masculina soou no auscultador. Uma voz que reconheci no instante em que a ouvi, apesar dos 40 anos que nos separavam. Gabriela? Meu coração suspendeu a batida. Era Rafael. Era realmente ele, pronunciando o meu nome com a mesma entoação da nossa juventude, como se um único dia não tivesse passado. Rafael? Sussurrei, e foi como se 4 décadas tivessem se desvanecido num sopro. Meu Deus, Gabriela, depois de tanto tempo, onde você está? Como você está? A preocupação genuína em sua voz desatou o meu choro. Não era piedade, não era mera cortesia. Era um cuidado real, como se ele tivesse passado todos aqueles anos se perguntando por mim. Não estou muito bem, Rafael, admiti. E então, a história inteira jorrou de mim numa torrente de palavras. O incêndio, a casa perdida, a rejeição de Diogo, o hotel barato, a solidão absoluta. Falei sem parar, numa confissão desesperada, como se ele fosse a única alma no mundo capaz de me compreender. Ele ouviu em silêncio, sem me interromper uma única vez. Quando terminei, apenas o som das nossas respirações preenchia a linha. Gabriela, diga-me onde você está. Agora. Rafael, eu não liguei para pedir ajuda. Eu só. Eu precisava ouvir uma voz conhecida. Alguém que. Diga-me onde você está, repetiu ele, a voz mais firme. O endereço completo. Dei-lhe o nome e o endereço do hotel,
ainda tentando explicar que não queria incomodar. Mas Rafael desligou antes que eu pudesse terminar. Uma hora depois, alguém bateu à porta do meu quarto. 3 batidas, exatamente como as que eu dera na porta de Diogo. Mas desta vez, quando abri, era Rafael quem estava ali. 40 anos mais velho, os cabelos grisalhos, rugas finas ao redor dos olhos, mas ainda com aquele sorriso que sempre me roubou o chão. Vestia um terno elegante e caro, mas tinha afrouxado a gravata e aberto o primeiro botão da camisa, como se tivesse saído a correr de uma reunião importante só para me ver. Oi, Gabi. Gabi. Ninguém me chamava assim há décadas. Henrique sempre me chamara de Gabriela. Diogo, de mãe. Mas Rafael me chamava de Gabi, como se eu ainda fosse aquela garota de 22 anos que acreditava em finais felizes. Rafael foi tudo o que consegui dizer antes de desabar em lágrimas novamente. Ele entrou no quarto e me envolveu em seus braços. Um abraço longo, apertado, como se tentasse compensar 40 anos de ausência num único gesto. Eu me permiti ficar ali, sentindo um calor e uma segurança que há muito não conhecia. Que lugar é este? Disse ele, o olhar percorrendo o quarto miserável. Você não fica aqui nem mais um minuto. Rafael, eu não posso aceitar. Claro que pode. Você acha que eu a deixaria numa situação destas? Ele segurou meu rosto com as 2 mãos, forçando-me a encará-lo. Gabriela, eu passei 40 anos me arrependendo por ter deixado você partir. 40 anos. Acha que agora que a encontrei de novo, vou permitir que enfrente isso sozinha? Eu queria acreditar. Queria tanto acreditar que aquilo não era um sonho, que Rafael realmente surgira como um anjo da guarda no momento mais sombrio da minha vida. Mas 40 anos de decepções me ensinaram a ser cautelosa. Rafael, você não me deve nada. Você seguiu com a sua vida, construiu seu império, provavelmente tem família. Não tenho família, ele me interrompeu. Nunca me casei, nunca tive filhos. A revelação me chocou mais do que qualquer outra coisa que ele pudesse ter dito. Rafael, um homem bem-sucedido, rico, charmoso, nunca havia formado uma família? Como assim? Nunca se casou? Ele sorriu, um sorriso tingido de tristeza. Porque nunca encontrei ninguém que me fizesse sentir o que você me fazia sentir. Eu tentei, Gabi. Tentei muitas vezes. Namorei, fiquei noivo 2 vezes, mas sempre faltava algo. Sempre havia a lembrança de uma garota de olhos grandes que me esperaria para sempre. Mas eu não esperei. Confessei, sentindo o peso da culpa. Eu me casei com outro homem. Tive uma vida inteira com ele. Eu sei. E está tudo bem. Você fez o que precisava fazer. Naquela época, eu não estava pronto para ser o homem que você merecia. Mas agora, ele acariciou meu rosto com suavidade. Agora eu posso ser. Rafael me ajudou a juntar meus poucos pertences e me conduziu para fora daquele hotel. No estacionamento, um carro preto e elegante, com motorista, nos aguardava. Não era ostentação. Era apenas a vida dele, a realidade de um homem que realizara todos os sonhos que um dia partilhara comigo. Durante o trajeto até a sua casa, ficamos em silêncio. Eu observava a paisagem do rio pela janela, tentando processar a reviravolta do destino. Seria real? Teria Rafael surgido como um milagre no exato momento em que eu mais precisava? A casa era uma mansão na Barra da Tijuca, debruçada sobre o mar. Não era exagerada nem vulgar, mas era, inegavelmente, a casa de um homem muito rico. Jardins impecáveis, uma piscina cintilante e uma varanda enorme com uma vista de tirar o fôlego. Rafael, isto é um absurdo, murmurei quando entramos. Eu não posso ficar aqui. Por que não?
Porque porque eu não sou mais aquela garota que você conheceu. Sou uma mulher de 65 anos, sem dinheiro, sem casa, sem nada para oferecer. Ele me guiou até um grande espelho na sala e me posicionou ao seu lado. Sabe o que eu vejo aqui? Eu via uma mulher desgastada, os cabelos grisalhos mal cortados, as roupas com cheiro de fumaça, os olhos inchados de tanto chorar. Ao lado de Rafael, que mesmo aos 68 anos mantinha um porte de galã, eu me sentia uma mendiga. Eu vejo a única mulher que amei em toda a minha vida, disse ele, olhando para o nosso reflexo. Vejo a mulher que me inspirou a construir tudo isto. Ele gesticulou para a casa luxuosa ao nosso redor. Cada prédio que ergui, cada negócio que fechei, tudo foi na esperança de que um dia eu fosse digno de você. As lágrimas voltaram, mas desta vez não eram de tristeza. Eram de alívio, de uma felicidade que eu não sabia se merecia. Você construiu tudo isso pensando em mim? Construí esperando que o destino a trouxesse de volta para a minha vida. E agora, você está aqui. Rafael me levou ao quarto de hóspedes, um cômodo mais bonito do que qualquer lugar onde eu já havia morado. Cama king size, uma casa de banho com banheira de hidromassagem, um closet maior que o meu antigo quarto. Sobre a cômoda havia roupas femininas, elegantes e de bom gosto, exatamente no meu tamanho. Como você sabia? Liguei para uma personal shopper e pedi que trouxesse algumas opções. Arrisquei o tamanho, mas acho que acertei. Peguei um vestido azul marinho de tecido fino, elegante sem ser extravagante. O tipo de roupa que eu nunca tivera coragem de usar, que sempre me pareceu sofisticada demais para uma professora aposentada. Rafael, isto deve ter custado uma fortuna. Gabi, eu tenho mais dinheiro do que jamais conseguirei gastar. Deixe-me cuidar de você. Deixe-me compensar os 40 anos em que estive ausente. Tomei o banho mais longo da minha vida naquela banheira. Lavei os cabelos com shampoos caros que cheiravam a flores e usei cremes que deixaram minha pele macia como não ficava há anos. Quando me olhei no espelho, vestindo aquele vestido azul marinho, pela primeira vez em semanas, eu me reconheci. Não era mais a mulher destruída que batera à porta de Diogo. Não era mais a mulher desesperada que dormira num hotel barato. Era a Gabriela de novo. Era Gabi. Jantamos na varanda, com a vista do mar a nos embalar. Rafael preparara uma mesa simples, mas elegante, com velas e flores. Nada teatral. Apenas um jantar entre duas pessoas que tinham uma vida inteira para pôr em dia. Conte-me sobre os seus anos, disse ele, servindo um vinho que provavelmente custava mais do que a minha reforma mensal. Falei sobre Henrique, sobre como ele fora um bom marido e um bom pai para Diogo. Falei dos meus anos como professora, dos alunos que marcaram minha vida, da aposentadoria tranquila que eu imaginava ter pela frente. Rafael me ouvia com uma atenção genuína, sem ciúmes nem julgamentos. Você foi feliz com ele? A pergunta era difícil. Fui. De uma maneira diferente, mas fui. Henrique me deu estabilidade, segurança. Ele me respeitava, mas admiti com a voz embargada. Mas nunca foi como o que eu sentia por você. Com Henrique, era um amor confortável, previsível. Com você, era paixão, era fogo. Era a sensação de que o mundo poderia acabar e nada importaria, desde que estivéssemos juntos. Rafael sorriu. Eu nunca esqueci essa sensação. Nunca mais a senti com ninguém. Por que você nunca me procurou, Rafael? Em 40 anos, nunca teve curiosidade? Ele ficou sério. Tive. Muitas vezes. Principalmente depois que a empresa decolou. Quando eu finalmente tive condições de lhe oferecer a vida que você merecia. Mas então descobri que você havia se casado, que tinha um filho. Não achei que tinha o direito de reaparecer e perturbar a sua paz. Como você descobriu?
Contratei um detetive particular. Não para vigiá-la, apenas para saber se você estava bem. Quando soube que estava casada, feliz, com uma família, decidi que a melhor coisa que eu poderia fazer por você era deixá-la em paz. Aquilo me tocou profundamente. Rafael me observara à distância, zelando pelo meu bem-estar, mas respeitando a minha vida. Era um tipo de amor que eu nunca experimentara. Generoso, desinteressado, verdadeiro. E depois que Henrique morreu, pensei em procurá-la, mas você tinha 60 anos, uma vida estabelecida. Achei que seria egoísmo da minha parte aparecer de repente. Esperei até hoje. Até hoje, confirmei. Quando você ligou, quando ouvi a sua voz, foi como se o universo estivesse me dando uma segunda chance. Uma chance de finalmente fazer as coisas do jeito certo. Conversamos até de madrugada. Ele me contou sobre os primeiros anos difíceis da empresa, sobre como quase foi à falência 2 vezes. Mostrou-me fotos dos prédios que construiu, falou dos projetos que mais o orgulhavam. Falou sobre a solidão do sucesso, de não ter com quem partilhar as vitórias. Sabe qual foi o momento mais difícil da minha vida? Perguntou ele, quando a noite já ia longa. Qual? Quando inaugurei meu primeiro arranha-céus em São Paulo. Era um sonho de juventude. Eu estava lá, olhando para aquele prédio que eu havia erguido, sabendo que tinha conseguido. E a única coisa em que eu conseguia pensar era: se a Gabi estivesse aqui para ver isto. Eu chorei de novo. Rafael, me prometa uma coisa. Pedi, segurando sua mão. Prometa que desta vez você vai ficar. Eu tenho medo, confessei. Medo de que isto seja bom demais para ser verdade. Medo de acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Não é um sonho, Gabi. É a vida que sempre deveria ter sido a nossa. Passamos uma semana inteira naquela bolha perfeita. Rafael cancelou reuniões, delegou responsabilidades e dedicou-se a mim em tempo integral. Passeamos pela cidade, jantamos nos melhores restaurantes, conversamos por horas a fio. Ele me levou para conhecer alguns dos seus prédios, me mostrou projetos futuros e me tratou como se eu fosse a coisa mais preciosa da sua vida. E pela primeira vez em décadas, eu me senti preciosa. Mas, no fundo da minha mente, uma preocupação persistia. Diogo, meu filho não sabia onde eu estava. Provavelmente nem se dera ao trabalho de ligar para o hotel. Mas ele ainda era meu filho. Você precisa ligar para ele, disse Rafael numa tarde, como se adivinhasse o peso em minha mente. Ele não merece. Não é sobre o que ele merece. É sobre você encontrar a sua paz. Ele tinha razão. No 8º dia, criei coragem e liguei para Diogo. Mãe, onde você está? Fui ao hotel e disseram que você tinha saído há uma semana. Pela primeira vez, notei preocupação em sua voz. Talvez até um pingo de culpa. Estou bem, Diogo. Estou na casa de um amigo. Que amigo? Que história é essa? Contei-lhe sobre Rafael. A cada palavra, o silêncio do outro lado da linha tornava-se mais denso. Mãe, você não vê esse homem há 40 anos? Como pode confiar nele assim? Engraçado você falar de confiança, respondi, sem conseguir esconder a amargura. Onde você estava quando eu precisei confiar em alguém? Mãe, pare com isso. Você sabe que a nossa situação estava complicada. Diogo, a sua mãe tinha perdido tudo. Tudo. E você me ofereceu uma semana num hotel barato. Já esse homem lhe ofereceu o quê? Caridade? Você não acha estranho um ricaço aparecer do nada querendo ajudar? Ricaço. Ele havia reduzido Rafael, o homem que me amara por 40 anos, a um ricaço. Como se não houvesse história, não houvesse história. Como se o sentimento fosse nulo
e tudo não passasse de uma transação comercial. Diogo, o Rafael ofereceu-me algo que me negaste: dignidade. Uma longa pausa pesou na linha. Mãe, eu quero ver-te. Preciso de conhecer esse homem. Para quê? Para ter a certeza de que estás segura, de que ele não se está a aproveitar de ti, aproveitar-se de mim. Como se uma mulher de 65 anos não tivesse a capacidade de tomar as suas próprias decisões. Como se eu fosse uma criança a precisar da proteção do filho que me rejeitou quando eu mais precisei. Diogo, eu estou bem, melhor do que estive em muito tempo. Mesmo assim, eu quero conhecê-lo. É o meu direito como teu filho. O teu direito como meu filho. Era interessante como o Diogo descobrira os seus direitos filiais, precisamente no momento em que soube que eu estava a ser cuidada por um homem rico. Está bem, concordei, contra o meu bom senso. Mas terá de ser aqui, em casa do Rafael. E vais tratá-lo com respeito. Marquei o encontro para o dia seguinte. Quando contei ao Rafael, ele apenas sorriu. Vai ser interessante conhecer o famoso Diogo, disse ele. Rafael, ele vai ser difícil. Vai tentar convencer-me a ir embora. E tu vais. Olhei para o homem que me salvara da ruína, que me fazia sentir amada e desejada aos 65 anos, que me oferecia uma segunda oportunidade de ser feliz. Nunca mais. Diogo chegou pontualmente às 3 da tarde de uma quinta-feira ensolarada, mas não veio sozinho. Valentina estava com ele, vestida como se fosse para uma reunião de negócios, com uma postura de quem viera para investigar e julgar. Recebi-os na sala principal, usando um vestido bege que o Rafael me oferecera, sentindo-me mais elegante e confiante do que me sentia há anos. O Rafael estava ao meu lado, impecável num fato azul marinho, mas com um ar descontraído, como se receber visitas hostis fosse um evento corriqueiro na sua vida. Diogo, Valentina, cumprimentei, tentando manter a civilidade. Este é o Rafael Delgado. Rafael adiantou-se com a mão estendida e um sorriso cordial. Prazer em conhecê-los. A Gabriela fala muito de vocês. Diogo apertou-lhe a mão. Mas eu conhecia o meu filho o suficiente para perceber que ele o avaliava. O seu olhar percorria a casa, o Rafael, a mim, como se calculasse valores, possibilidades, ameaças. Prazer, disse Diogo, sem grande entusiasmo. Belo lugar que tem aqui. Obrigado. Sentem-se, por favor. Posso oferecer alguma coisa? Café, água? Estamos bem, respondeu Valentina, antes que o Diogo pudesse falar. Na verdade, viemos para conversar com a dona Gabriela sobre a situação dela. A situação dela, como se eu fosse um problema a ser resolvido, e não uma pessoa. Que situação? Perguntou Rafael, mantendo o tom educado, mas com uma firmeza subjacente que eu reconhecia dos seus tempos de juventude. Olhe, seu Rafael. Diogo inclinou-se para a frente, assumindo a pose que usava quando queria parecer importante. Eu compreendo que o senhor teve boas intenções ao ajudar a minha mãe, e nós agradecemos, de verdade. Mas agora que ela está melhor, que teve tempo para se recuperar do trauma, é hora de ela voltar para casa. Que casa? Perguntei. A minha ardeu, lembras-te? Mãe, já conversamos sobre isso. Podes ficar conosco até resolver a situação do seguro. Até resolver a situação do seguro. A mesma proposta que ele recusara quando eu realmente precisei. Agora, como por magia, havia espaço para mim no seu apartamento. Que coincidência, disse eu, incapaz de esconder o sarcasmo. Quando eu estava suja de fumo e desesperada, não tinha um espaço. Agora, que estou bem arranjada e hospedada numa mansão, apareceu um lugar para mim. Valentina remexeu-se, desconfortável,
na poltrona. Dona Gabriela, não é bem assim. É exatamente assim, interrompi. Vocês rejeitaram-me quando eu mais precisei. Ofereceram-me uma semana num hotel como se eu fosse uma pedinte. E agora querem que eu volte, porque descobriram que estou a ser bem tratada. Mãe, tu não conheces este homem, disse o Diogo, gesticulando na direção de Rafael, como se ele não estivesse presente. Pode ser que ele tenha segundas intenções. Rafael riu. Não foi uma risada de deboche. Foi genuinamente divertida. Que segundas intenções eu poderia ter com a sua mãe, Diogo? Não sei. Talvez queira que ela cuide de si na velhice, ou talvez queira casar com ela para ter alguém a quem deixar a herança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para o meu filho e, pela primeira vez na vida, senti vergonha dele. Vergonha do homem mesquinho e pequeno que eu criara. Diogo, disse Rafael, e havia algo na sua voz que fez o meu filho endireitar-se na cadeira. Eu tenho 68 anos e uma fortuna de mais de 200 milhões de reais. A minha saúde é excelente. Tenho empregados que cuidam da casa, médicos particulares, plano de saúde vitalício. Não preciso que ninguém cuide de mim. 200 milhões. O número ecoou na sala como uma bomba. Vi os olhos do Diogo e da Valentina arregalarem-se. Quanto à herança, continuou Rafael, já está toda destinada a instituições de caridade. Sempre foi assim. A sua mãe sabe disso. Era verdade. O Rafael contara-me sobre as suas doações, sobre como pretendia deixar a maior parte da sua fortuna para organizações que ajudavam crianças carentes e programas de educação. Era mais uma das coisas que me fizera apaixonar por ele novamente. A sua generosidade genuína. Então por que está a fazer isto? Perguntou Valentina, com uma agressividade que me surpreendeu. A fazer o quê? A bancar a dona Gabriela? A dar-lhe roupas caras? A hospedá-la numa mansão? Se não quer nada em troca, por quê? Rafael olhou para mim antes de responder, e naquele olhar eu vi 40 anos de amor reprimido, 40 anos de arrependimento, 40 anos de esperança. Porque eu a amo, disse ele simplesmente. Sempre a amei. E agora que o destino me deu uma segunda oportunidade, não a vou desperdiçar. Conseguem imaginar o que é ouvir isto depois de 65 anos de vida? Depois de décadas a pensar que o grande amor da sua vida tinha sido apenas uma ilusão de juventude? Depois de anos a sentir-se invisível, descartável, inútil? Diogo riu, uma risada cínica, desagradável. Amor? Vocês têm 60 e tal anos. Já não são adolescentes para brincar ao amor eterno. Achas que o amor tem limite de idade, filho? Perguntei, sentindo uma raiva a crescer dentro de mim. Mãe, ser realista. Mal conheces este homem. Ele pode ser um vigarista, um aproveitador. Um aproveitador? Rafael levantou-se da poltrona e, pela primeira vez desde que eles chegaram, a sua educação foi posta à prova. Jovem, a sua mãe chegou aqui sem nada. Literalmente nada. O que é que você acha que eu poderia estar a tentar aproveitar? Não sei, mas não sabes porque não há nada, completei. Diogo, o Rafael acolheu-me quando vocês me rejeitaram. Tratou-me com a dignidade com que vocês me trataram como um estorvo. Fez-me sentir amada quando vocês me fizeram sentir descartável. Nós não fizemos isso, protestou Valentina. Nós só não tínhamos condições. Condições? Explodi. Vocês moram num apartamento de 3 quartos em Ipanema. Tem uma empregada que vai 2 vezes por semana. Valentina, tu ganhas mais de 10.000 reais por mês a trabalhar em casa. Que condições é que não tinham para me ceder um sofá por uma semana? Valentina emudeceu. Diogo agitou-se na cadeira, claramente desconfortável.
A verdade é que vocês tinham condições, continuei. Vocês simplesmente não quiseram. Não acharam que eu valia o incômodo. Mãe, não é assim. É exatamente assim, Diogo. E agora que descobriram que estou a ser bem tratada por um homem rico, apareceram aqui a fingir preocupação. Acham que eu não percebo o que está a acontecer? O silêncio voltou a dominar a sala. Rafael sentou-se ao meu lado e segurou a minha mão. Um gesto simples, mas que me deu força para continuar. Deixem-me fazer-vos uma pergunta, disse eu, olhando diretamente para o meu filho. Se o Rafael fosse um empregado de limpeza reformado, que me acolheu numa casa popular em Bangu, vocês estariam aqui hoje? Diogo não respondeu, mas a sua expressão deu-me a resposta. Vocês só apareceram porque descobriram que ele é rico, porque de repente viram uma oportunidade, um interesse. Onde é que vocês estavam quando eu precisei? Mãe, eu posso explicar. Não precisas de explicar, filho. Eu entendi perfeitamente. Levantei-me da poltrona e o Rafael fez o mesmo. Diogo, Valentina, obrigada pela visita, mas como podem ver, estou muito bem, melhor do que estive em anos. Mãe, não podes estar a falar a sério sobre ficar aqui. Por que não? Porque mal conheces este homem. Porque não se vêem há 40 anos. Porque pode ser perigoso. Perigoso? Rime. Diogo, o que há de perigoso em ser tratada com carinho e respeito? O que há de perigoso em sentir-me amada e desejada aos 65 anos? E se correr mal, mãe? E se esta relação não funcionar? E se correr bem? Retorqui. E se for exatamente o que eu precisava para ser feliz nos meus últimos anos de vida? Valentina levantou-se, claramente impaciente. Diogo, acho que a tua mãe já tomou a sua decisão. É verdade, concordei. Tomei. E pela primeira vez em muitos anos, foi uma decisão a pensar na minha felicidade, não na conveniência dos outros. Diogo olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Havia mágoa, talvez até arrependimento, mas também algo que parecia suspeitamente com interesse financeiro. Está bem, mãe, se é isso que queres. Ele fez uma pausa, como se estivesse a calcular algo. Mas eu gostaria de manter o contato. Continuas a ser minha mãe? Claro que sim, disse Rafael, antes que eu pudesse responder. A Gabriela será sempre a tua mãe. E a porta desta casa estará sempre aberta para ti, Diogo, desde que venhas com respeito e boa vontade. Era uma oferta generosa mais do que o Diogo merecia, mas eu conhecia o Rafael. Estava a ser educado por minha causa, a tentar manter a paz familiar. Obrigado, murmurou o Diogo, mas eu via que a sua mente estava noutro lugar. Depois que eles foram embora, ficamos sentados na varanda, a ver o pôr do sol sobre o mar. Achas que fui muito dura com ele? Perguntei. Acho que foste honesta, e já era tempo. Ele é meu filho, Rafael. Por mais que me tenha decepcionado, eu ainda o amo. Eu sei. E é por isso mesmo que precisavas de impor limites. Amor sem limites transforma-se em desrespeito. Ele tinha razão. Eu mimara o Diogo, passara a vida a colocar as necessidades dele à frente das minhas. E quando finalmente precisei dele, ele não estava lá. Arrependes-te de alguma coisa que lhes disseste? Perguntou Rafael. Não. Arrependo-me de ter demorado tanto tempo a dizer. Naquela noite, jantamos numa choperia em Ipanema, um lugar descontraído, onde o Rafael disse que gostava de ir para ser uma pessoa normal. Eu estava a conhecer todas as suas facetas: o empresário bem-sucedido, o homem generoso, o namorado atencioso, a pessoa simples que ainda gostava de comer um pastel na praia. Rafael, posso fazer-te uma pergunta? Qualquer uma.
Tu nunca pensaste em desistir de mim? Em todos estes anos? Ele parou de comer e olhou-me com seriedade. Queres a verdade absoluta? Quero. Nos primeiros 10 anos, pensei em procurar-te todos os dias. Nos 10 seguintes, algumas vezes por semana. Nos 10 a seguir, talvez uma vez por mês. E nos últimos 10 anos, uma vez por ano, no teu aniversário. Lembras-te do meu? 15 de março. Como poderia esquecer? Fiquei emocionada. 40 anos, e ele ainda se lembrava. E nunca tentaste substituir-me? Nunca conheceste alguém que te fizesse esquecer? Tentei, muitas vezes. Mas havia sempre algo que me lembrava de ti. Um perfume parecido, um jeito de rir, uma opinião sobre qualquer coisa. E eu percebia que estava a procurar-te noutras pessoas. Isso não foi muito justo para elas. Não, não foi. Por isso, nunca consegui levar nenhuma relação adiante. No fundo, eu sabia que estava a ser desonesto. Caminhamos pela praia depois do jantar, de mãos dadas como dois adolescentes. Havia casais jovens à nossa volta, famílias com crianças, grupos de amigos. Ninguém nos olhava de forma estranha. Ninguém achava inadequado que duas pessoas da nossa idade namorassem na praia. Gabi. Rafael parou de caminhar e virou-se para mim. Preciso de te dizer uma coisa. O meu coração disparou. Seria que ele estava com dúvidas? Que a realidade de conviver comigo era diferente da fantasia que alimentara por 40 anos? Diz: eu quero que cases comigo. Parei de respirar. Como? Quero que cases comigo, oficialmente. Quero que sejas minha esposa. Quero que tenhamos o casamento que sempre deveríamos ter tido. Rafael, eu sei que é muito rápido. Sei que só passaram 2 semanas desde que nos reencontramos, mas, Gabi, nós perdemos 40 anos. 40 anos? Eu tenho 68. Tu tens 65. Nós não temos tempo a perder. Ele tinha razão. Aos 65 anos, eu não podia dar-me ao luxo de namoros longos, relações incertas, promessas vagas de futuro. Tens a certeza? Absoluta. E tu? Olhei para o homem à minha frente. O homem que me amou em silêncio por 40 anos, que me acolheu quando eu mais precisei, que me fazia sentir jovem e desejada novamente. O homem que construiu um império a sonhar comigo, que nunca se casou porque não conseguiu esquecer-me. Tenho a certeza. Rafael beijou-me ali mesmo, na praia, sob as estrelas, como se fôssemos dois jovens apaixonados a planear o futuro. E, de certa forma, era exatamente isso que éramos. Quando? Perguntei quando nos separamos. O mais depressa possível. Que tal daqui a um mês? Um mês. Em um mês, eu seria a senhora Rafael Delgado. Em um mês, teria oficialmente a família que sempre quis, o amor que sempre sonhei, a vida que merecia. Só há um detalhe, eu disse, quebrando o silêncio confortável que se instalara entre nós. Qual? Perguntou Rafael, com um sorriso nos lábios. Terás de pedir a minha mão ao Diogo. É tradição. A palavra soou quase tola na minha boca, mas era importante. Rafael soltou uma gargalhada suave. Depois do nosso último encontro, vai ser no mínimo interessante. Vai ser hilário, concordei. Regressamos à casa de mãos dadas, a mente a fervilhar com planos para o nosso casamento, a sonhar com a lua de mel, a desenhar a vida que teríamos juntos. Parecia surreal. 2 semanas antes, eu adormecia num quarto de hotel barato, convencida de que a minha vida tinha chegado ao fim. Mas, por vezes, a vida prega-nos estas partidas. Quando julgamos que tudo está perdido, o destino intervém e entrega-nos precisamente aquilo que sempre desejamos. E o final feliz, que dávamos como perdido no tempo,
Estava, afinal, apenas à espera do momento certo para acontecer. Na manhã seguinte, Rafael telefonou a Diogo. Acompanhei a conversa à distância, da cozinha, mas podia imaginar perfeitamente a expressão do meu filho ao ouvir aquela voz. Diogo, é Rafael Delgado. Preciso de falar consigo sobre um assunto importante. Pode passar por cá hoje à tarde? Uma pausa. É sobre a sua mãe, continuou Rafael, o tom perfeitamente neutro. Sobre o futuro dela e, consequentemente, o seu também. A curiosidade aguçou-se. O que estaria Rafael a planear? Às 2 horas está ótimo. Até logo. Rafael desligou e virou-se para mim com um sorriso maroto. O que é que estás a tramar? Perguntei desconfiada. Vais ver. Será uma experiência educativa. Rafael, confias em mim? Confio. Então, deixa comigo. Hoje, o teu filho vai aprender algumas coisas importantes sobre respeito, família e as consequências das nossas escolhas. Pelo brilho nos olhos de Rafael, soube que aquela conversa seria muito mais do que um simples pedido de casamento formal. Diogo chegou pontualmente às 2. Desta vez, vinha sozinho. Valentina ficara em casa, provavelmente por considerar que o assunto não lhe dizia respeito. Rafael pediu-me que ficasse na varanda. Eu poderia ouvir tudo sem ser vista. Obrigado por ter vindo, Diogo, disse Rafael, convidando-o a entrar na sala. Sente-se, por favor. Aceita alguma coisa para beber? Estou bem, obrigado. O senhor disse que queria falar sobre a minha mãe. Quero sim. Na verdade, preciso de lhe pedir uma coisa. Ouvi Diogo agitar-se na poltrona. Que tipo de coisa? Quero pedir a mão da sua mãe em casamento. O silêncio que se seguiu foi tão profundo e demorado que temi que Diogo tivesse desmaiado. Casamento? Conseguiu ele finalmente articular. Mas conheceram-se há 2 semanas. Conhecemo-nos há 45 anos, corrigiu Rafael, com uma paciência de aço. Apenas nos reencontramos há 2 semanas. Mesmo assim, o casamento é um passo enorme. A minha mãe está fragilizada. Passou por um trauma. A sua mãe está perfeitamente lúcida e feliz, mais feliz do que esteve em muitos anos. Senhor Rafael, ouvi Diogo suspirar. Eu compreendo que o senhor se tenha apaixonado por ela, mas tem de entender que ela está vulnerável. Perdeu tudo. Não tem para onde ir. E onde estava você quando ela precisava de um lugar para ir? A pergunta foi proferida num tom calmo, mas continha uma lâmina afiada sob a superfície polida. Eu. A nossa situação era complicada. Que situação complicada? Você vive num apartamento de 120 metros quadrados. Tem 2 quartos vagos. Ganha 15 mil reais por mês como consultor financeiro. E a sua namorada ganha 12 mil a trabalhar a partir de casa. Que complicação o impediu de oferecer um sofá à sua mãe por uma semana? O meu coração disparou. Rafael tinha investigado a vida do meu filho. Como é que o senhor sabe disso? Diogo, eu não construí um império de 200 milhões a ser ingênuo. Quando alguém entra na minha vida, especialmente quando se torna importante para a mulher que amo, eu preciso de saber com quem estou a lidar. O senhor investigou-me? Investiguei. E sabe o que descobri? Que você vive bem, tem uma vida confortável e, mesmo assim, virou as costas à sua mãe quando ela mais precisou. O tom de Rafael mantinha-se educado, mas agora possuía uma firmeza que me provocou um arrepio. Também descobri outras coisas interessantes, continuou ele, como o facto de nunca a ter visitado na casa de Santa Teresa, de não lhe telefonar há 3 meses antes do incêndio, de como ela lhe enviava dinheiro durante a faculdade, um favor que você nunca retribuiu. Eu não preciso de ouvir isto.
Precisa sim, porque agora vou fazer-lhe uma proposta. Diogo calou-se. A sua mãe e eu vamos casar daqui a um mês. Será uma cerimônia pequena, íntima, apenas com as pessoas que realmente se importam com ela. Você está convidado. Obrigado, murmurou Diogo. Não terminei. Estou a oferecer-lhe uma oportunidade para se redimir de 40 anos de ingratidão. Uma oportunidade para ser, finalmente, o filho que a sua mãe merece. Que tipo de oportunidade? A sua mãe dedicou-lhe a vida inteira. Teve 3 empregos para lhe pagar os estudos. Abdicou de tudo, incluindo do homem que amava, para o criar sozinha. E quando ela precisou, você rejeitou-a. Eu sei que cometi erros. Não foram erros, Diogo. Erros acontecem por acaso. O que você fez foi uma escolha. Você escolheu o seu conforto em detrimento do bem-estar da sua mãe. A voz de Rafael endurecia a cada palavra, e eu podia imaginar a expressão no rosto do meu filho. Mas eu acredito que as pessoas podem mudar. Acredito que você pode aprender a ser o filho que a sua mãe sempre quis. Como? Primeiro, vai participar no nosso casamento não como um convidado qualquer, mas como filho dela. Vai fazer um discurso a agradecer por tudo o que ela fez por si e a pedir desculpa por lhe ter falhado. Ouvi Diogo engolir em seco. Segundo, vai mudar a forma como a trata. Acabaram-se as visitas esporádicas e os telefonemas por obrigação. Vai estar presente na vida dela. E se eu não quiser? A pergunta soou desafiadora e o meu peito apertou-se. Nesse caso, continuará a ser exatamente o que é agora. Um filho ingrato que só aparece quando lhe convém. E a sua mãe continuará a ser feliz comigo, sem precisar de si. O silêncio voltou a tomar conta da sala. A escolha é sua, Diogo. Pode continuar a ser o homem egoísta que rejeitou a própria mãe, ou pode começar a ser o filho que ela merece. Mas, se escolher a segunda opção, terá de o provar. Palavras já não chegam. E se eu escolher a primeira? Então, desaparecerá da nossa vida, em definitivo. A sua mãe já sofreu o suficiente por sua causa. Rafael acabara de dar um ultimato ao meu filho. Pela primeira vez na vida, alguém defendia os meus direitos como mãe, exigindo que eu fosse tratada com o respeito que merecia. Preciso de pensar, disse Diogo, a voz baixa. Tem até o casamento para decidir. Um mês. Ouvi passos, o arrastar de uma cadeira. A reunião terminara. Diogo! Chamou Rafael, uma última vez. A sua mãe ama-o, apesar de tudo. Isso é uma dádiva que nem todos têm. Não a desperdice outra vez. Quando Diogo saiu, permaneci na varanda, a processar o que acabara de ouvir. Rafael fizera algo que eu nunca tivera a coragem de fazer. Cobrara de Diogo o respeito que eu merecia. Ouviste tudo? A voz de Rafael soou atrás de mim. Ouvi. Foste muito duro com ele. Fui justo. Há 40 anos que proteges esse rapaz das consequências dos seus atos. Está na hora de ele crescer. Rafael tinha razão. Eu mimara Diogo a vida inteira, encontrando sempre desculpas para o seu egoísmo, colocando sempre as necessidades dele acima das minhas. E se ele escolher sair da nossa vida? Então não era um filho que valesse a pena ter. As palavras foram duras, mas continham uma verdade libertadora. Pela primeira vez, alguém me dizia que eu merecia mais, que não precisava de aceitar as migalhas de afeto do meu próprio filho. O mês seguinte passou a voar. Rafael contratou uma organizadora de casamentos, mas fiz questão de participar em cada detalhe. Escolhemos uma cerimônia na Praia da Barra, ao pôr do sol, apenas com alguns amigos próximos. Experimentei vestidos em ateliês onde nunca imaginei entrar. Rafael insistia que eu escolhesse o mais caro, o mais belo, aquele que me fizesse sentir uma rainha.
Acabei por optar por um modelo de cor champanhe, elegante e sóbrio, perfeito para uma noiva de 65 anos que encontrara finalmente o seu final feliz. Estás linda, disse Rafael, quando me viu com o vestido pela primeira vez. Estou velha demais para vestidos de noiva. Estás perfeita para o papel da mulher que vai casar com o homem que a ama. Diogo não deu sinal de vida durante as 3 primeiras semanas. Nem um telefonema, nem uma mensagem. Eu oscilava entre a tristeza de uma perda definitiva e o alívio de não ter de lidar com a sua hostilidade. Uma semana antes do casamento, ele finalmente ligou. Mãe, posso ir aí hoje? Claro, filho. Chegou 2 horas depois, novamente sozinho. Mas desta vez, havia algo diferente nele. Parecia mais pequeno, mais humilde. Mãe, eu preciso de falar contigo. Sentamo-nos na sala, os dois, como não fazíamos há anos. Pensei muito no que o Rafael disse. Começou ele, a olhar para as próprias mãos. E ele tinha razão. Em tudo. Permaneci em silêncio, à espera. Eu fui um filho terrível, não só no dia do incêndio, mas durante anos, décadas. Ele ergueu os olhos e vi que estavam marejados de lágrimas. Mãe, tu dedicaste-me a tua vida inteira, e eu nunca retribuí, nem um pouco. Diogo, deixa-me terminar, por favor. Ele respirou fundo. Quando apareceste à minha porta naquele dia, eu só consegui pensar em como seria inconveniente ter-te lá em casa. Não pensei em como te estavas a sentir, no que tinhas passado, no desespero que devias estar a sentir. As lágrimas começaram a rolar-lhe pelo rosto. Eu achava que tinha tempo, que haveria sempre tempo para ser um filho melhor, que tu estarias sempre lá, à espera, a perdoar, a amar-me incondicionalmente. Ele limpou os olhos com as costas da mão. Quando soube que estavas com o Rafael, a minha primeira reação foi ciúme. Não por estares feliz, mas por teres encontrado alguém que te valoriza mais do que eu. Filho, mãe, eu quero estar no teu casamento, não porque o Rafael me obrigou, mas porque quero fazer parte da tua felicidade. Quero finalmente ser o filho que tu mereces. Comecei a chorar também. Não era apenas o pedido de desculpas que eu sempre sonhara ouvir. Era Diogo, a compreender finalmente o que tinha perdido e a querer recuperá-lo. Tens a certeza? Absoluta. E mãe, preparei uma coisa para o casamento. Um discurso. Espero que me deixes fazê-lo. Claro que deixo. Diogo abraçou-me então, um abraço verdadeiro, apertado, como não me dava desde criança. E pela primeira vez em anos, senti que o meu filho estava, de facto, presente. O dia do casamento amanheceu perfeito. Céu azul, sol dourado, uma brisa suave vinda do mar. Os decoradores que Rafael contratara tinham transformado um trecho da praia num cenário de sonho, com flores brancas, tecidos esvoaçantes e um altar improvisado de frente para o oceano. Arranjei-me no quarto da nossa casa. Nossa casa. Que alegria pensar assim. Quando me olhei ao espelho, mal me reconheci. Estava bonita, elegante, radiante. Aos 65 anos, eu parecia, finalmente, uma noiva. Rafael esperava-me no altar, impecável num fato bege, a sorrir como um rapaz. A música começou a tocar. At Last, de Etta James, a minha canção favorita, e eu comecei a caminhar pela areia em direção ao meu futuro. Não havia pai para me levar, nem damas de honor. Era apenas eu, a caminhar em direção ao homem que me esperara durante 40 anos. Ao chegar ao altar, Rafael segurou-me nas mãos e sussurrou:
Estás deslumbrante. A cerimônia foi simples e emotiva. Escrevemos os nossos próprios votos. Quando chegou a minha vez, as palavras brotaram do coração. Rafael, há 40 anos, tu disseste que voltarias quando tivesses construído tudo com que sonhavas. Cumpriste a tua promessa. Construíste um império, realizaste os teus sonhos profissionais. Mas hoje, eu sei que o que tu estavas realmente a construir era um lugar para mim. Um lugar onde eu pudesse ser amada, respeitada e valorizada. Obrigada por me esperares. Obrigada por me encontrares. Obrigada por me mostrares que nunca é tarde para recomeçar. Rafael chorou. E quando chegou a sua vez de falar, disse: Gabriela, passei 40 anos a perguntar-me: e se? E se eu tivesse ficado? E se tivesse sido mais corajoso? Hoje, deixo de me perguntar: e se? E começo a viver o agora. Agora, estás aqui. Agora, temos a oportunidade de viver o amor que sempre foi nosso. Prometo amar-te, proteger-te e valorizar-te todos os dias que me restam de vida. Quando o juiz de paz disse: podem beijar-se, Rafael beijou-me com a mesma paixão de há 40 anos. E por um momento, senti-me jovem outra vez. Depois da cerimônia, durante o jantar na varanda da nossa casa, Diogo pediu a palavra. Levantou-se, nervoso, a segurar um papel com as mãos trêmulas. Mãe, começou ele, e a mesa silenciou-se. Há umas semanas, quando mais precisaste de mim, eu falhei-te. Falhei-te como nunca pensei ser possível. E hoje, ao ver-te assim, linda, feliz, realizada, percebo que quase perdi a oportunidade de te ter na minha vida. Ele parou, respirou fundo e continuou. Tu passaste 40 anos a ser a melhor mãe que alguém poderia ter. Sacrificaste a tua própria felicidade para me ver feliz. E quando precisaste, eu não estive à altura do amor que me deste. As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto, e eu senti o meu coração apertar-se. Mãe, eu não mereço o teu perdão. Mas estou aqui para prometer que vou passar o resto da minha vida a tentar ser o filho que tu sempre mereceste ter. Ele virou-se então para o meu marido. Rafael, obrigado por me abrires os olhos. Obrigado por cuidares dela quando eu falhei. Obrigado por me dar uma segunda chance. A voz de Diogo era quase um sussurro. Ele se sentou e, por um instante, o único som foi o quebrar suave das ondas na praia. Então, Rafael se ergueu, estendendo a mão para o meu filho. Bem-vindo à família, Diogo. No abraço que se seguiu, eu soube. Soube que finalmente tinha tudo o que sempre sonhei. Um marido que me amava e um filho que me respeitava. A festa se estendeu pela noite, embalada por música, dança e o eco de nossas histórias. Rafael narrou aos convidados a nossa jornada. O primeiro encontro, a dolorosa separação, o reencontro improvável. Eu, por minha vez, dei voz aos 40 anos de saudade, a lembrança indelével do grande amor da minha juventude. Quando os últimos convidados partiram, restamos apenas nós dois na varanda. Rafael segurou minha mão, o calor da sua pele na minha. Então, senhora Delgado, ele disse, com um brilho nos olhos, como se sente sendo uma mulher casada. Senhora Delgado, um nome novo, uma vida nova, uma família nova. Completa, respondi, a palavra saindo com o peso da verdade. Pela primeira vez na vida, eu me sinto inteiramente completa. Ficamos em silêncio, olhando o mar, ouvindo as ondas, sentindo a brisa noturna. Rafael, posso te contar uma coisa? Qualquer coisa. Durante muito, muito tempo, eu odiei aquele incêndio.
Eu achava que tinha sido a pior coisa que poderia ter me acontecido. E agora? Agora, agora eu percebo que foi a melhor. Se a minha casa não tivesse queimado, eu nunca teria ligado para você. Nunca teria descoberto que você me esperou todos esses anos. Nunca teria tido coragem de recomeçar. Rafael sorriu. Então você acha que o destino conspirou a nosso favor? Acho que às vezes precisamos perder tudo para ganhar o que realmente importa. E era verdade. Eu perdi a minha casa, os meus móveis, as minhas lembranças materiais. Descobri que meu próprio filho era capaz de me abandonar quando eu mais precisei. Atravessei os dias mais sombrios da minha vida, mas em troca, eu ganhei de volta o amor da minha vida. Ganhei um lar melhor, uma família melhor e uma versão de mim mesma mais forte, mais inteira. Ganhei a prova de que nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para viver o grande amor da sua vida. Aos 65 anos, eu finalmente estava vivendo a vida que sempre foi minha por direito. E tudo começou com um incêndio que eu pensei que iria me destruir, mas que, na verdade, me libertou para o meu verdadeiro destino. 5 meses após o casamento, a mudança em Diogo foi palpável. Ele passou a nos visitar toda semana, a ligar diariamente. Tornou-se presente de uma forma que eu jamais conhecera. Rafael o acolheu em projetos da empresa, não por obrigação, mas por enxergar nele um potencial que até para mim era invisível. Sabe o que mais me impressiona nele? Rafael me disse certa tarde, após uma visita de Diogo. O quanto ele está se tornando parecido com você. A generosidade, a preocupação com os outros. Ele sempre teve um bom coração. Só precisava de alguém para lhe mostrar o caminho, assim como você fez comigo, há 40 anos. Era verdade. Eu havia mostrado a Rafael o que era amar alguém incondicionalmente. E agora, ele estava mostrando a Diogo o que era ser um homem de verdade. Hoje, quando conto essa história, muitos acham difícil acreditar. Como um amor pode sobreviver a 40 anos de separação? Como uma tragédia pode se transformar na maior bênção de uma vida? Mas eu aprendi que a vida é cheia dessas ironias. Às vezes, quando acreditamos que chegamos ao fim, estamos apenas no começo. Às vezes, quando pensamos que perdemos tudo, estamos prestes a ganhar muito mais do que jamais imaginamos. E às vezes, o grande amor da nossa vida está apenas esperando o momento certo para voltar e nos mostrar que alguns finais felizes valem a pena a espera. Obrigada por me acompanhar até o fim desta história. Se ela tocou você de alguma forma, se o fez acreditar que nunca é tarde para recomeçar, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem.